Boa noite. Bem, tentarei ser breve, já que meu celular não é lá essas coisas, não tem muita memória, então não sei por quanto tempo conseguirei gravar. Eu vou fazer menção, no caso, um trecho da palavra do Senhor, a fim de responder uma indagação que me foi feita em relação ao grupo, né, no grupo da igreja, já que questionaram algo no que diz respeito ao grupo. A pergunta seria mais ou menos: esse é um grupo cristão? É lícito falar de política dentro desse grupo? Então, para responder essa pergunta, eu vou usar um texto da palavra do Senhor para ver se a igreja, se a ficha cai no que está acontecendo e a real situação, no caso, da nossa nação e a postura da igreja diante dessa situação. Para isso, eu gostaria de fazer menção na palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo número 3, verso de número 8 a seguir, que diz assim: Então disse Ramã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu passarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Tá, ok. Vamos lá, para você ter uma ideia do que a palavra está falando, né? A história de Esther não é muito desconhecida de nós, eu creio que você já conhece, mas alguns detalhes você deve atentar. Primeiro, por que o povo de Deus estava cativo nas terras do rei Assuero? Vamos refrescar a memória. Todas as vezes que o povo de Deus ele é cativo e levado para uma terra estrangeira, sempre foi por causa do pecado, né? E o juízo de Deus ele é inevitável quando o homem peca. No decorrer dos últimos dias eu tive a oportunidade de ver, vocês também viram, que muitos áudios de muitas profecias foram colocados no grupo. E as profecias todas tinham um teor parecido no que diz respeito a uma coisa: juízo e justiça de Deus em relação ao pecado. E as profecias tinham algo em comum. Além disso, falava acerca de uma condição para que o povo de Deus não viesse sofrer todo aquele malefício, que era o arrependimento. Deus, por meio de vários profetas, está falando literalmente que se o povo de Deus se arrepender e tomar uma postura diante da atual situação, que ele irá poupar o povo. Então vamos lá. Nos últimos meses, nos últimos anos, a gente tem visto a afronta não apenas de várias nações, como a afronta do Brasil em relação a Deus. Deus tem sido afrontado sobremaneira, né? Diversas formas. A gente vê a situação daquele programa Porta dos Fundos, a gente vê a situação da Escola de Samba da Mangueira, a gente vê a situação da Rede Globo, né? Escandalizando a palavra de Deus, fazendo pouco caso da palavra de Deus, né? Uma zombaria tremenda em relação à palavra de Deus, em relação ao seu povo. Então a pergunta é: você acha realmente que Deus ia ficar quietinho, já que isso é algo dos últimos anos? Deus tem bradado e falado claramente que ele exerceria juízo
né, que ele pesaria a mão. Então aqui nós encontramos nesse texto de Esther, nós encontramos um sistema de governo, que naquela época era o governo do rei, né? E para você ter uma ideia, monarquia, que era o sistema de governo daquela época, né, onde um rei governava, o nome disso é política. Então, na realidade, a política nunca deixou de existir na Bíblia. Ela sempre existiu. E o povo de Deus sempre teve que lidar com isso. Existe um trecho na palavra, infelizmente eu não encontrei agora de súbito, né? Mas que diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Vamos entender agora um pequeno mistério da palavra de Deus, e para que você entenda qual deveria ser a nossa postura no meio desse alvoroço todo. Olha a mão de Deus e olha a justiça de Deus. Um vírus foi disseminado sobre a terra. Muita gente vai morrer. E o juízo de Deus, o qual eu poderia apontar aqui a figura do rei Assuero, não pode voltar atrás. Não vai voltar atrás. Muita gente realmente vai morrer. E não há como Deus retirar a sua mão, voltar atrás na sua palavra. Você ouviu muitas profecias, foram muitos sinais, muitas promessas que Deus faria isso. Mas, da mesma forma como alguém se levantou para que o povo de Deus tivesse um escape, no caso aqui entra a figura de Esther, que é a figura que representa a igreja. Está no momento da igreja se levantar, orar, jejuar e interceder e chorar em pró do povo de Deus. Por quê? Vamos voltar no tempo um pouquinho? Antes das últimas eleições existia uma série de leis e decretos contra o povo de Deus, da mesma forma como existiu naqueles dias de Esther. Observe que o decreto que Amã queria e pediu ao rei Assuero foi algo devastador. Ele queria matar todo o povo de Deus. Mas, se a gente olhar para trás o que a esquerda queria, e aí agora eu dou nome aos bois, Haddad, Manuela, Lula, Dilma. Se você der uma pesquisada lá em um programa de governo, é uma série de diretrizes chamado PNHD3, no caso seria o novo Plano Nacional de Direitos Humanos. Se você for esmiuçar ele, você vai encontrar uma série de decretos que mexiam comigo e com você. Decretos esses que já estão em vigor, por exemplo, na China e em outros países que têm um sistema de governo socialista ou sociocomunista. Por exemplo, na China e em alguns outros países que têm esse sistema de governo esse que o PT, PSTU, PCdoB defendem, eles retiram o direito do povo de Deus pregar a Bíblia nas ruas, expressar a sua fé e dentre tantas outras coisas. Mais do que isso, eles criminalizam a pregação da palavra de Deus. E aí do nada aparece um cara chamado Jair Bolsonaro, né, consegue chegar à presidência miraculosamente, porque só dá para chamar isso de milagre, porque a mídia não estava do lado dele, não existiam partidos ricos que estavam do lado dele, né, ele tinha tudo para ser um fiasco pior do que o Daciolo, mas foi eleito com a ajuda do povo. Algumas características nos chamam a atenção.
Quais eram? Apesar dele não ser totalmente crente, ele aparentemente é justo, ele valoriza a família, ele respeita ou pouco ou muito, em um grau maior ou menor, a palavra de Deus, né? Ele tem pretensão de resguardar o direito de expressar a nossa fé religiosa, e isso se enquadra na palavra de Deus, onde diz que quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo governa, né, você vai olhar na lista dos reis de Israel, você vai ver que houveram reis que foram fiéis a Deus em vários graus, uns mais e outros menos, mas toda vez que um deles se aproximava da justiça e buscava agradar a Deus de alguma forma, o reino era bem sucedido e o povo passava bem, o povo tinha paz. A gente tá com um baita de um pepino na mão, que é esse vírus, e o que é que acontece? A gente vai ter que passar por isso. E é interessante quando a gente vai lá no capítulo de número 9, 16. É interessante que, como Deus não podia revogar a sua ordem, como o rei, no caso a Suéria, não podia revogar a sua ordem, um outro decreto foi feito. E só feito porque a justiça foi feita, porque existia um cara lá que era justo aos olhos de Deus e que terminou sendo justo aos olhos, no caso do rei. E um novo decreto foi feito. Que decreto foi esse? Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram a defender a sua vida. E tiveram sossego dos seus inimigos e mataram a cerca de 75.000 dos que os odiavam. Porém, no despojo não pecaram. A justiça de Deus não vai deixar de vir. Esse vírus está aí, vai matar muita gente, né? É um castigo de Deus, é um juízo de Deus sobre o Brasil, sobre tudo que o Brasil fez em relação à afronta feita a Deus e a palavra de Deus. Todavia, Deus tem nos dado o direito de nos defender. Então você vai lutar pela sua vida, sim. Você vai ter que se proteger, sim. Você vai ter que se cuidar para não pegar essa enfermidade. Ney, vai ter crente que vai morrer? É provável, né? Como nos dias de Esté houveram judeus que morreram tentando defender suas famílias, tentando defender a sua vida. Alguns morreram. Mas a mensagem principal é: defenda a tua vida, defenda a tua família diante dessa justiça e desse juízo de Deus sobre o Brasil. Ok? Agora vamos nos lembrar de Mardoqueu. Esté também intercedeu por Mardoqueu, o justo. O justo que Ramã queria destruir. É interessante que Mardoqueu tinha a mesma característica do povo de Deus. Vamos voltar para o texto que eu li? Existe um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Isso te lembra alguma coisa? A gente, você, a gente tem um estilo de vida. A gente ora, a gente lê a Bíblia. A gente não rouba, a gente não adultera, a gente não mata.
A gente tem padrões de moralidade diferentes. Que eles lá no Congresso, tá? Como é o nome dela? A vice do Haddad, que vestiu a camisa dizendo: ei, Jesus é travesti. O Haddad, que posou com travesti, foi pra peça, né, de teatro com travesti, e depois cinicamente foi pra missa tomar hóstia, né, e beber o cálice do vinho. E o plano de governo deles é exatamente isso: acabar com a tua liberdade de adorar a Deus e pregar a palavra. Então você tem uma responsabilidade em orar, jejuar, se manter vivo, interceder para que o Mardoqueu, que se encontra perto do rei, se é que você me entende, perto do governo, que no caso é o presidente que nós temos, ele figura a figura de Mardoqueu, nós temos que interceder por ele. Porque o que não falta naquele antro lá é Hamã querendo enforcá-lo. Você está entendendo que não dá para dissociar vida cristã de vida política? Você está no meio de uma nação que tem um sistema de governo. E que se o ímpio cair lá, se o ímpio se tornar governador, vai ser um desastre para mim e para você. Porque nós seremos perseguidos, nós seremos presos. Ok? Então devemos orar sim e jejuar, para que aquele Mardoqueu que se encontra lá no Congresso hoje, né, que no momento é aparentemente o mais justo, mas que não seja justo, que tenha as falhas dele, mas que tenha os costumes e as crenças mais parecidas conosco, povo de Deus, que ele permaneça lá, para que assim a gente não venha ser perseguido, ok? Então guarda essa palavra em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido. Existe um Hamã, são vários Hamãs que se encontram lá, que querem a tua destruição. Políticos que são assim, ó, com a Rede Globo, que quer que nós, povo de Deus, nós venhamos sumir da face da terra. Então guarda essa palavra, toma cuidado, vamos orar, jejuar, interceder pelo nosso presidente, porque muitos não o querem lá, porque ele tem padrões parecidos com o nosso, ok? Então guarda essa palavra em nome de Jesus, eu espero que você tenha entendido, ok? Que o Eterno te abençoe e, por favor, é preciso que a igreja tome partido. A figura seria essa, né? Eu observava mais cedo um vídeo do Carlinhos dizendo que ele não se posicionava, no caso, partidariamente, né? Respeito a postura dele, mas olhando por esse ponto de vista da palavra, a igreja tem que tomar partido. E tomar partido em apoio àquele que é menos ímpio e mais justo. Ok? Que o Eterno te abençoe. Uma boa noite e a paz do Senhor.